Olá, sejam bem-vindos à Semana Integrada da Computação, promovida pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e pela Universidade Federal da Grande Dourados. Eu vou ministrar para vocês um mini curso intitulado Modelagem 3D e Animação no Blender. Meu nome é Flávia Gonçalves Fernandes e eu sou professora do IFMS Campos Dourados. Inicialmente, vou me apresentar para vocês me conhecerem melhor. Conforme mencionei, sou professora do IFMS, Campos Dourados, aqui na mesma cidade, da UEMS e da UFGD, na área de Informática, Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Design Gráfico. Eu tenho graduação em Engenharia da Computação pela Universidade de Uberaba, Campus Uberlândia, ou seja, sou lá de Minas Gerais. Eu cursei mestrado em Engenharia Biomédica na Universidade Federal de Uberlândia e atualmente curso doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas na Universidade Federal de Catalão, com previsão de término para março de 2022. E, além disso, sou membro do University Chapters Materials Catalão, que é um grupo de materiais vinculado ao meu programa de doutorado. Sobre minha trajetória na docência, após a minha conclusão da graduação e do mestrado, eu fui professora substituta na Universidade Federal de Catalão, que na época era Universidade Federal de Goiás Regional Catalão, atualmente ela já desmembrou, né, está em processo de implantação. E depois eu trabalhei lá nos anos de 2017 e 2018. Nos anos de 2019 e 2020, eu trabalhei no IF Goiano, Campus Belos, já como professora efetiva. E nesse ano de 2020, eu vim, por meio de redistribuição, para o IFMS Campos Dourados. E sobre a questão da modelagem 3D, né, do Blender, do que a gente vai ver aqui hoje, né? Como que eu aprendi? A minha trajetória nesse contexto, nessa linha de pesquisa, eu iniciei na minha graduação, por meio de projeto de iniciação científica, em que eu trabalhava com aplicações na área da saúde e na área da educação, principalmente com focos em jogos sérios, utilizando realidade virtual e realidade aumentada, na qual a gente utilizava essa modelagem 3D, com a finalidade de promover um maior entretenimento a essa questão uma agregação aos jogos sérios. E durante o mestrado eu trabalhei com jogos com crianças com deficiência, também utilizando essa mesma perspectiva, utilizando dispositivos vestíveis. Está aqui o link do meu currículo Lattes, caso vocês queiram me conhecer melhor, ver mais sobre linhas de pesquisa. Eu tenho uma atuação bem multidisciplinar, até por ter estudado e trabalhado em vários lugares. E esse é o meu e-mail institucional para contato, caso vocês tenham dúvidas com relação a este conteúdo, queiram iniciar parcerias, coisas nesse sentido, estou à disposição. Mas vamos ao mini curso, que é o que nos interessa aqui no momento, né? Então, esse mini curso de modelagem 3D e animação no Blender vai ser composto por 4 módulos, né? Vão ser 4 aulas, né? Divididos como se fossem 4 blocos, para organizar melhor esse mini curso, certo? Nesse primeiro módulo, né? Nessa primeira aula que nós estamos iniciando hoje,
nós vamos ver o que é essa modelagem 3D, o que é a modelagem tridimensional. E nos próximos módulos, nós vamos ter o módulo 2 de introdução ao Blender, nós vamos ter o módulo 3, que vai ser de modelagem 3D no Blender, e o módulo 4, que é de animação no Blender. Se tem alguém que não conhece o que é o Blender, não tem problema, eu vou explicar o que é o software Blender também, tá? Que é um curso mais básico para despertar vocês para esse mundo da modelagem. E a gente vai ver que existem outros softwares também que realizam esse tipo de modelagem. E a partir disso, expandir o horizonte de vocês, expandir a consciência de vocês, caso vocês queiram prosseguir nessa área, desenvolver projetos, entre outras coisas, tá? E qualquer dúvida, conforme já mencionei, podem entrar em contato comigo. Mas vamos lá começar nosso primeiro módulo desse mini curso. O que é modelagem 3D, né? A modelagem 3D é o processo de desenvolver uma representação matemática da superfície de um objeto em 3 dimensões por meio de um software especializado. E o resultado final deste processo é chamado de modelo 3D. Essa é a primeira definição que a gente tem de modelagem 3D. Uma outra definição, também muito utilizada na literatura, é que a modelagem 3D é usada em uma variedade de aplicações para obter representações dos objetos físicos, tanto animados quanto inanimados, em um computador. E aonde que a gente aplica essa modelagem 3D? Onde que a gente utiliza, onde que a gente vê ela no nosso dia a dia? Eu trouxe aqui algumas, das principais aplicações dessa modelagem 3D. A gente pode utilizar na engenharia e arquitetura para prototipação de baixo custo, visualização de cenários, redução do tempo de projeto, prevenção de erros de projeto, entre outras questões. Nos cursos de engenharia já é muito utilizado, não só nos cursos, mas tanto em indústrias, em outras empresas na área de engenharia, a questão de fazer uma simulação do projeto para depois executar ele de fato. Porque às vezes ali na simulação você já detecta possíveis problemas que poderiam acontecer ali na vida real, né? E aí, prevenindo, já prevendo esses problemas, já auxilia, já reduz custos, já reduz tempo, porque quando você faz algo ali na vida real e de fato deu um problema, estragou algo, às vezes você tem que refazer e aquilo vai gastar mais tempo, vai gastar mais dinheiro, e se você já vê isso na simulação, você já percebe que vai dar você pode refazer ali na simulação, Você pode gastar um pouquinho de tempo ali, na simulação, mas não vai gastar o dinheiro, com os materiais, com mão de obra, para realizar aquela construção, ou não só na área da engenharia civil, mas também nas outras engenharias, a gente vê muito isso em indústrias, seja química, seja mecânica, mecatrônica, da computação mesmo, entre outras, de produção. Uma outra aplicação da modelagem 3D, em filmes comerciais e animação. Atua bastante na redução de custos e também na realidade aumentada que eu comentei com vocês. A gente vai ver, se a gente for pensar, a maior parte, assim, de filmes, de comerciais, até mesmo novelas, a gente vê que sempre tem efeitos especiais ali para fazer essas técnicas de computação gráfica que acontecem nesses filmes, nessas animações e comerciais, entre outros. Como que isso é feito, Seja com desenho, seja com pessoas, com animações,
Tudo isso é feito graças à modelagem 3D, graças à computação gráfica. Então, essa modelagem 3D já existe há muito tempo e ela já vem cada vez mais sendo mais intensificada, sendo mais aperfeiçoada, sendo cada vez mais utilizado novas técnicas para que a gente melhore e evolua, né, essa modelagem. Se a gente for ver a história dela, a gente vai ver que ela começou bem incipiente. Se a gente for ver filmes mais antigos, por exemplo, os efeitos especiais eram uns. Atualmente, a gente já tem tecnologias bem melhores, bem mais avançadas, que possibilitam uma resolução melhor, uma qualidade de vídeo melhor, entre outras configurações. E também nós temos a aplicação da modelagem 3D em jogos de computador, né, por meio do realismo e da jogabilidade. Eu, no caso, atualmente sou professora do curso de Jogos Digitais aqui do IFMS, e a gente utiliza bastante a modelagem 3D no curso para os estudantes. Porque a partir dos jogos, nós conseguimos, a partir da modelagem, né, dentro dos jogos, a gente consegue fazer os personagens, a gente consegue organizar ali a cena, fazer todas as etapas ali do jogo, a gente precisa dessa modelagem 3D, certo? Mais aplicações. Aqui eu trouxe algumas imagens para exemplificar essas aplicações da modelagem 3D. Aqui na nossa primeira imagem, nós temos como se fosse um personagem, pode ser de um filme, pode ser de um jogo, algo nesse sentido. A gente tem aqui a simulação de uma casa, de uma construção, no caso, seria uma aplicação na área da engenharia. Aqui a gente tem a simulação de um aquário. Aqui a gente tem a simulação, aqui embaixo, a simulação também no interior de uma casa, que a aplicação em construções pode ser tanto no modo interno quanto externo. Algumas imobiliárias que têm trabalhado, que têm investido na área de realidade virtual, por exemplo, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre realidade virtual aumentada para vocês entenderem o que significa isso, tá? As empresas, né, ou imobiliárias que investem nessa tecnologia, elas têm como se fosse um simulador ali, né, uma simulação da construção, seja uma casa, seja um prédio, ou seja qualquer outro tipo de construção, em que o cliente consegue se sentir ali dentro daquela residência, daquela construção e consegue verificar detalhes da residência, né, conforme a modelagem, que precisa de uma boa modelagem 3D para possibilitar essa aproximação da realidade para que tenha uma boa aceitação dos clientes, dos usuários nesse sentido. Aqui também a gente tem simulação de um carro, de robôs, entre outras coisas. A gente pode, tudo que a gente tem de objeto da vida real, a gente quer transformar ele para 3D ali, para virtual, a gente pode fazer a modelagem dele, tá? Tudo nesse sentido. Aqui também, né, aqui no caso seria de um quarto, né, a aplicação com detalhes ali do quarto em 3D. O que também é muito importante, essa questão ali dentro das construções, quando a pessoa vai planejar, seja uma casa, seja um prédio, seja um estabelecimento comercial, e às vezes ele quer muitos detalhes ali, se ele faz um planejamento a partir de uma simulação virtual, antes de ir de fato para o projeto, aí vocês vão falar, mas geralmente vocês já fazem uma planta ali, né, no papel mesmo e tal. Mas se você consegue fazer uma simulação virtual o mais próxima da realidade, você já verifica possíveis problemas ou possíveis detalhes que você gostaria, que às vezes você conta ali
para a pessoa que você contratou para construir a sua residência, no caso. Ah, eu gostaria que a casa fosse assim, sabe, e tal, mas tem alguns detalhes ali na decoração que você gostaria, às vezes você esqueceu de mencionar. E quando você vai conversando, né, seja o projetista com o cliente, a conversa se torna mais próxima e eles vão conseguindo agradar para ambos os lados, né? Ambas as partes. E tanto é que a modelagem 3D está tão próxima do nosso dia a dia, está tão se tornando cada vez mais cotidiana, que todas as áreas estão necessitando de aprender a modelagem 3D, ou pelo menos ter um conceito básico para entender melhor e conversar melhor com pessoas dessa área. Então, é interessante ter esse conhecimento básico para auxiliar até na própria conversa, mesmo que você não queira estudar, que esse mais aprofundado sobre esse tema, é interessante você saber, né, para conversar com pessoas da área. Olha, eu queria uma coisa assim, 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 assado e tal, porque atualmente mais do que nunca, nós temos que ser profissionais multidisciplinares e saber que a gente está tudo interdependente. Todas as áreas conversam entre si, precisam uma da outra. Não tem como falar, eu sou da profissão X, eu não dependo de ninguém. Não existe. A gente sabe que a gente precisa de todo mundo. Isso tudo tem uma interdependência, né, entre as áreas, todas as áreas do conhecimento, exatas, humanas, biológicas, entre outras, tá? Continuando. Mais exemplos de aplicações. Nós temos aqui, né, também outro exemplo de construção, que aí aqui também tem a questão da simulação do jardim. Então, assim, principalmente quem vai construir algo do zero, não só com relação à construção de civil, né, mas seja construção mecânica, computacional, na área de engenharia química, entre outros, produção. É interessante fazer um planejamento com antecedência, de preferência utilizando meios virtuais, porque você não tem o custo do material, que a gente sabe que com a inflação que está atualmente, está tudo caríssimo. Então, que você puder economizar ali de tempo, de retrabalho e de custo, vai ser maravilhoso. Aqui um exemplo, né, de como se fosse parecido parte de um encanamento, também em modelagem 3D, que também é algo interessante seja para residências, ou seja para estabelecimentos comerciais, prédios, entre outros. Aqui a questão de um quarto, né, no caso, um cômodo interno de uma residência. Esses exemplos aqui embaixo, né, na segunda linha, são exemplos de personagens para desenhos, para filmes, para animações. Aqui uma caixa. Então, a gente tem várias possibilidades aí de aplicação da nossa modelagem 3D. Esse aqui é uma imagem também do jogo Frank, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês mais a fundo também. Aqui, mais exemplos essa aqui é como se fosse a projeção de uma cidade, né, em modelagem 3D também, que pode ser feito. E como que funciona esse processo de modelagem 3D? Eu trouxe inicialmente, eu defini com vocês o que é a nossa modelagem 3D, certo? Trouxe vários exemplos de aplicações para tentar despertar vocês para que é isso, para que serve, onde que a gente vê, né? Para vocês verem que está presente no nosso dia a dia, são coisas interessantes. Mas agora vamos de fato, o que é essa modelagem 3D? Como que ela funciona? Inicialmente, a gente deve criar um modelo 3D. 3D vem de 3 dimensões, né? Então, ele vai ter que ter o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né?
largura, comprimento e altura. Depois que a gente cria esse modelo 3D, nós temos que aplicar texturas a esse modelo. O que seria aplicar texturas? Seriam as configurações, as características desse material. Como que funcionam essas características desse material? Nós temos a questão, como se fosse, até quando a gente fala de algum tecido de roupa, por exemplo. Quando a gente fala de tecido de roupa, a gente fala, esse aqui tem uma textura mais mole, tem uma textura mais, seja de algodão, de elanca, de malha. Então, a textura do material vai ser algo que a gente vai aplicar naquele material, que no caso vai ter a questão das cores, a questão da... É como se fosse um tecido, né? Mas não é o tecido ali o que vai cobrir o seu modelo 3D, entre outras características. Após aplicar essas texturas, a gente tem os materiais que vão ser acoplados, integrados nesse modelo 3D, e em seguida a gente tem a iluminação, que também é muito importante, a questão do jogo de luzes, né? Se você quer um material ali mais escuro, se vai ser mais iluminado, dependendo da sua necessidade do projeto, né? E após isso, né, após a iluminação, a gente tem a renderização. O que seria essa renderização? É quando a gente, como se fosse um processamento desse modelo 3D, em que ele fica no formato de uma imagem mais nítida, mais bonitinha, e após essa renderização a gente obtém o produto final, que é o que vai ser entregue ali para o usuário, ou que vai ser utilizado para uma outra finalidade, que assim, a gente utiliza muito o modelo 3D, a gente faz um modelo de 3D, e depois a gente pode exportar ele, utilizar ele, por exemplo, em um jogo. Aí a gente utiliza um outro software de jogo, pega aquele modelo 3D e utiliza lá. Um exemplo. Eu tenho aqui um objeto 3D e vou exportar e vou aplicar em outro software. Tem muita gente que utiliza, né, esses modelos 3D para a questão da impressão 3D também, né? Que no caso é muito utilizado para próteses também, entre outras finalidades. Uma outra forma do processo de modelagem 3D, qual que seria a outra forma? A gente tem aqui, a gente cria um modelo 3D, a gente pode colocar ossos, né, esses rigs aqui que são chamados ossos, que é como se são as articulações do modelo 3D, e a partir dessas articulações a gente consegue fazer uma animação desse modelo 3D. Que no caso, e após essa animação a gente também consegue, a gente pode percorrer o processo aqui da iluminação, sim ou não, dependendo da necessidade, posteriormente da renderização e, por fim, do produto final novamente. Nesse mini curso a gente vai ver, né, sobre a questão da modelagem e sobre a questão da animação, né? Nós vamos ver esses dois percursos aí no decorrer do mini curso, certo? Mas para isso, né, gente, é interessante que a gente saiba alguns conceitos da modelagem 3D. Conceito número 1, né, que às vezes eu vou falar muito desses temas, né, desses conceitos, então é interessante que eles já estejam definidos, né, mais claros para a gente para utilização no decorrer do mini curso. Primeiro, o que é renderização? É um processo computacional em que a descrição matemática dos modelos 3D é usada para produzir uma imagem ou cena. Câmera, né? O que é uma câmera? É um ponto de visão a partir do qual será produzida a renderização da cena. Conceito 3. Lâmpadas são pontos de luz na cena. Conceito 4, né? O que é a cena? É uma imagem produzida a partir do modelo 3D por meio de renderização. Próximo conceito, materiais. Eles definem a aparência do objeto, que pode ser física,
como, por exemplo, o atrito, a densidade, a maciez. Pode ser também cor, textura, transparência, refletividade, entre outros. O 3D rigging, né, que é o que eu comentei com vocês no slide anterior, que é a questão da criação dos ossos, que é um processo de criar um esqueleto para que o modelo 3D possa ser animado. Então, sempre que a gente for fazer uma animação em 3D, é interessante que tenha esse rigging, esses ossos, né, criar esse esqueleto, essas articulações do nosso modelo 3D, para que a gente, consequentemente, possa conseguir realizar a animação dele. E a gente, existem, né, diversas ferramentas para essa modelagem 3D, para desenvolvimento da mesma, né, que eu trouxe alguns dos softwares mais conhecidos para essa finalidade, né, o Blender, que é o que a gente vai abordar nesse mini curso, o Wings 3D, o Autodesk Max, que eu utilizei inclusive no meu mestrado, o My Autodesk, Lightwave, ZBrush, Cinema 4D, Modo, e tem outros também, eu trouxe aqui os mais conhecidos. O Blender é um software gratuito, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e por isso que ele foi o primeiro software que eu aprendi a modelagem 3D, que foi na minha graduação. No mestrado, eu aprendi o Autodesk Max, só que no caso ele precisa de licença para ser utilizado. No caso, a universidade que eu fiz o mestrado tinha a licença desse software. E aqui no mini curso eu dei preferência pelo Blender por ser gratuito. E também é o que nós utilizamos aqui no curso de jogos do IFMS. É o que nós utilizamos atualmente. Aí alguns conceitos que eu queria comentar com vocês, né? Que eu falei, fiquei falando muito de realidade virtual, realidade aumentada. Aí muita gente, às vezes, já ouviu falar sobre isso, às vezes nunca ouviu falar, então eu resolvi trazer esses conceitos para esclarecer para vocês o que é isso, né? Que esse curso é um curso básico para leigos mesmo, para que possa despertar vocês para esse mundo da modelagem 3D. E caso vocês queiram se aprofundar na área, entrem em contato comigo que eu posso auxiliá-los, né, nesse percurso da modelagem. E também tem muitos materiais aí disponíveis para imergirmos aí nesse mundo, que é fascinante. Mas tá, vamos ao que é realidade virtual, né? A realidade virtual é um sistema computacional que possibilita ao usuário uma interação e imersão num ambiente tridimensional. Como assim, né? A realidade virtual, o RV, né? RV é o símbolo, a sigla dela, é uma tecnologia computacional que oferece a ilusão ao usuário de estar imerso em um espaço tridimensional com a habilidade de interagir com este espaço 3D. Para que exista realidade virtual, nós temos que ter essas três características aqui presentes nesse slide, que são a imersão, a interação e o envolvimento. Se não tiver as três, não existe realidade virtual. Tem que ser exatamente as três juntas, tá? Vamos ver o que é cada uma delas. A imersão é quando a gente se sente ali dentro do mundo virtual. Aqui no caso dessa imagem, o menino está se sentindo ali dentro de um jogo por meio de um óculos de realidade virtual. Nós sabemos, né, que existem diversos tipos de óculos de realidade virtual, a gente tem vários bem caríssimos, e a gente tem outros mais acessíveis de baixo custo, como, por exemplo, o Cardboard, que é um óculos de papelão, que tem algumas lentes próprias que possibilitam essa realidade virtual.
Eu lembro que na época do meu mestrado a gente comprou por R$ 20 o óculos já montado, o cardboard que vinha com. Ele é de papelão, mas como ele tem essas lentes de realidade virtual, né, que fazem o custo dele ser. Era de 20, né? Agora já tem alguns anos, deve estar bem mais barato. Eu ainda tenho ele comigo. A gente tem também a interação. O que seria essa interação? Por exemplo, eu estou ministrando esse mini curso, estou gravando aqui, né, para vocês, então eu não estou interagindo diretamente com vocês. Quando a gente está numa aula normal, né, uma aula seja presencial ou seja remota, em que eu converso e os alunos interagem comigo, a gente tem uma interação, a gente está conversando entre si. Então, para ter realidade virtual, a gente tem que se sentir dentro daquele mundo virtual, a gente tem que conseguir interagir dentro do mundo virtual, ou seja, não é só assistir o que está ali. Eu tenho que interagir. Se eu encostar em alguma coisa ali dentro do mundo virtual, ele vai mudar alguma coisa, ele vai mexer, vai se movimentar. Então, tem que ter essa interação. E também tem que ter um envolvimento. O que é o envolvimento? A gente querer continuar ali, a gente querer continuar, querer prosseguir e continuar nesse mundo virtual. Não é só você falar, ah, tá. Então tem que promover aquele fluxo, como se fosse o fluxo do jogo, né? Que a gente vê quando vai estudar jogos, o desenvolvimento de jogos. Mas isso aqui até que está mostrando aqui na imagem, né? A gente tem que se envolver, tem que estar ali, interagir, querer continuar ali conversando todo mundo junto. O envolvimento na vida real é esse, né? E ali em algum ambiente virtual, a gente quer se sentir ali dentro, imersão. A gente quer que tenha uma interação, se eu ir para algum lugar, se eu clicar em alguma coisa, ele vai mudar, ele vai prosseguir em alguma próxima etapa ali desse ambiente virtual. No caso, por exemplo, de uma casa virtual, né? Se a gente tiver ali um óculos de realidade virtual, eu quero ver uma casa. Ali a gente vai ter um ambiente, né? Eu vou me sentir ali dentro, imersão. Se eu conseguir tocar em alguma coisa, se eu clicar aqui no interruptor de luz, vai acender a luz, ou seja, eu tive uma interação. E estou com um envolvimento que eu quero continuar ali conhecendo a casa toda, o edifício todo, seja o que for. Esse é um exemplo, né? E também serve, é muito utilizado para jogos, né? A gente é o principal exemplo aí adotado. E a gente tem também o conceito de realidade aumentada, né? O que seria essa realidade aumentada? É a amplificação da percepção sensorial por meio de recursos computacionais. A gente vê muito a aplicação da realidade aumentada quando teve aquela ascensão, aquela febre do Pokémon Go. Não sei se vocês se lembram, porque ele é um jogo de realidade aumentada, que nada mais é do que aparece algum objeto virtual aqui no nosso mundo real. Enquanto na realidade virtual, a gente se sente ali dentro do mundo virtual. E, inicialmente, a realidade aumentada era muito utilizada com marcadores, né? Esses marcadores é como se fossem os QR Codes, que ao projetar a câmera do celular nesses marcadores, era exibido um modelo tridimensional. Eu trabalhei bastante com esse modelo, né? Essa perspectiva de realidade aumentada, na minha graduação, nos projetos que a gente desenvolvia, no caso, a modelagem de objetos 3D de partes do corpo humano, para fazer uma simulação e uma exibição 3D dessas partes, chamava corpo humano em RA, para auxiliar estudantes que tivessem dificuldade em aprender essas partes do corpo humano.
né, no caso do ensino de biologia, e em casos mais avançados, posteriormente poderia ser utilizado em cursos de medicina e afins, né, cursos na área das ciências biológicas, para cursos em que se exigia disciplina de anatomia, por exemplo. Nós temos aqui mais dois exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, o carro e o vaso são objetos com realidade aumentada. Eles não existem ali na vida real, mas estão ali dentro da cena por meio da tecnologia de realidade aumentada. E nessa segunda imagem, um avião em realidade aumentada que foi exibido a partir da sua projeção sobre o marcador. E nós temos também o conceito de realidade aumentada móvel, que nada mais é que a combinação da realidade aumentada com a tecnologia móvel da computação e aparelhos celulares dotados de conexão online. Né? Que nós temos aqui dois celulares em que promove uma interação ali por meio da realidade aumentada para geolocalização. Realidade virtual versus realidade aumentada, essa é uma pergunta muito solicitada. Qual que é mais importante? Qual que é melhor? Qual que a gente aprende? Ambas utilizam bastante modelagem 3D, bastante computação gráfica, e ambas podem ser utilizadas tanto com óculos ou sem óculos, né? Existem vários dispositivos que utilizam essas realidades. Não tem uma que vai ser a melhor, tudo vai depender da sua necessidade. Você quer se sentir imerso dentro do ambiente virtual? Então, procure a realidade virtual. Você quer que objetos virtuais apareçam aqui na sua vida real? Então, utilize realidade aumentada. Aqui na nossa primeira imagem aparece uma pessoa, que no caso uma criança, com óculos de realidade virtual, se sentindo imersa ali dentro daquele ambiente. Na segunda imagem a gente tem aqui um homem, né, utilizando um óculos de realidade aumentada. Também existem óculos de realidade aumentada, e a partir desses óculos ele consegue exibir ali várias coisas, ou no caso, como se fosse um computador virtual em que ele seleciona as coisas virtualmente na casa dele, né? Vai aparecendo as configurações ali, como se fosse o computador dele, mas de forma virtual por meio da realidade aumentada. E trouxe alguns exemplos de aplicações dessa realidade virtual e da realidade aumentada no combate à pandemia, né? Já que a gente está no meio desse contexto aí, nos anos de 2020, 2021, que são existem vários óculos, vários dispositivos, robôs que têm auxiliado aí na questão de redução da dor, a realidade, não sei se vocês já viram, mas existem vários projetos para utilização da realidade virtual para combate a fobias. Eu tenho a fobia de aranha, eu tenho fobia de altura, tenho fobia de dirigir. Existem já simuladores, existem jogos, existem aplicações que simulam essa realidade ali para a pessoa se sente imersa ali dentro daquele perigo que ameaça a emoção ou psicológico daquela pessoa, e vai sendo trabalhado em fases para que ela consiga, com o tempo, trabalhar essa fobia de forma que com o tempo ela se cure. Então, para doenças, né, para reabilitação, tem um efeito maravilhoso, surpreendente, existem N casos nesse sentido. Também é utilizado para a exploração do corpo humano, para entender melhor como seja o Covid-19, seja outros vírus, outras doenças,
como elas se comportam no organismo humano, não é só em formato de jogo, é em formato de simulação, é em formato de conhecer ali de modo tridimensional e de forma virtual como o corpo humano funciona e reage à questão de medicamentos, entre outros. Aqui o estudo de moléculas aqui, né, do RNA, do DNA, das nossas células, como que elas funcionam, e isso de modo virtual. E as perspectivas pós-pandemia, né? Espera-se que as tecnologias estejam cada vez mais em ascensão no nosso dia a dia, em que nós vamos estar cada vez mais utilizando esses tipos de tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, modelagem 3D, computação gráfica no nosso cotidiano. Para simulação de cirurgias, inclusive, tem cirurgias de risco, então faz uma simulação antes para explicar para o paciente como que vai funcionar. É muito utilizado também nos cursos de medicina, em que eles podem fazer esse tipo de simular cirurgias antes deles fazerem de fato ali nos pacientes. Então, é muito importante e útil para o aprendizado. E, além disso, né, espera-se que nós todos estejamos cada vez mais conectados por meio das tecnologias e que, aqui no caso, a gente tem até um exemplo aqui de uma ferramenta, né, feita a partir de realidade aumentada, que é a questão de geolocalização, e vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia esse tipo de tecnologia. Então, é algo que é importante a gente conhecer, aprender o que é, porque vai estar presente. Está tomando cada vez mais entrando nas nossas vidas, nas nossas residências. Aqui mais alguns exemplos, seja na construção, seja no estudo do corpo humano, que eu já comentei com vocês, seja na geolocalização. E no futuro, né, espera-se que essa realidade virtual e a realidade aumentada estejam aí todas interconectadas. Tudo que a gente for fazer, né, seja por meio de dispositivos vestíveis, celulares, vai estar tudo conectado, tudo que a gente for fazer. A gente pode se conectar com o que está fazendo em casa, conectar com a relação que a gente está fazendo da nossa saúde, de controlar diversas coisas, né? Tá tudo cada vez mais interconectado. E aqui alguns exemplos de dispositivos vestíveis, né? A gente tem óculos, que eu já havia comentado, tem relógios, braceletes, pulseiras, que tem essa função de proporcionar a realidade aumentada, e a partir de pequenos comandos eles já aparecem em telas como se fossem do próprio celular. Só que não é o celular, né? São os dispositivos que proporcionam isso, para facilitar o nosso dia a dia, né? Tanto é que sempre é uma evolução de todos os dispositivos eletrônicos, né? E a ideia é cada vez mais customizar, evoluir, minimizar os impactos disso, né? Eu trouxe aqui algumas referências que foram utilizadas para a apresentação dessa primeira aula, desse primeiro módulo do mini curso. Quero agradecer à Semana Integrada da Computação, ao EMS, ao FGD, ao Instituto Federal IFMS, onde eu trabalho, as instituições onde eu faço doutorado, né, ao UFCAT, ao PPG-7, que é o programa de doutorado, e ao University Chapters Materials Catalão, que eu faço parte também. Eu trouxe aqui alguns itens, né, para contato, meus e-mails pessoais, Instagram, Facebook, LinkedIn, caso queiram me adicionar, me seguir, caso queiram entrar em contato para possíveis parcerias ou para solucionar dúvidas com relação a esse mini curso, ou entre outras
finalidades, entre em contato. E não perca na nossa próxima aula, né, vamos ter o módulo 2 do mini curso, em que nós vamos começar de fato uma introdução ao Blender. Aguardo vocês.